Então, pessoal, hoje é a nossa 13ª aula de defesa sanitária e o assunto é o Programa Nacional de Sanidade Avícola, o PNSA. O que a gente vai abordar hoje é uma introdução sobre o contexto da avicultura, por que é importante a gente estudar e trabalhar com sanidade avícola, a importância das aves, né, da produção avícola no Brasil, no Rio Grande do Sul, qual é a situação das doenças no nosso território, os desafios que a gente enfrenta no dia a dia para desenvolver esse programa nacional e também no controle das enfermidades. E o propriamente dito PNSA, né? O objetivo dele, a atuação, as nossas atividades, como se faz registro e vistorias em granjas, as certificações, o atendimento de notificação, a vigilância como um todo. Então, prestem atenção, tá? É um programa muito importante, principalmente aqui na nossa região, que tem uma intensa avicultura industrial, além de produtores que possuem aves para sua subsistência, tudo muito próximo um do outro. E a gente pretende, então, abordar esses pontos. Então, como é que está a cadeia avícola e a sanidade das aves hoje? O Brasil, já comentou em alguma aula anterior, que ele tem uma avicultura muito importante de destaque internacional. Tanto que o Brasil é o terceiro maior produtor de carne de frango, tá? E desde 2005 ele é o maior exportador, sendo que em 2021 quase 4 milhões de toneladas foram exportadas, tá? Em relação aqui ao Rio Grande do Sul, ele também tem destaque no cenário nacional. Nós somos o terceiro maior produtor e exportador de carne de frango, mas somos o maior de carne de peru. Em 2020, né, os últimos dados que eu tenho das Gavi, que a gente teve quase 70 milhões de pintos alojados, em torno de mais de 830 milhões de aves abatidas, 1.700.000 toneladas de carne produzidas e em torno de dessas, né, 678 toneladas foram exportadas, o que houve, então, um aumento de quase 16% em comparação ao ano anterior. E o acesso dessa carne de frango, dessa carne de aves do Rio Grande do Sul, ela chega a mais de 160 países em diversas regiões do mundo, como Europa, África, principalmente Oriente Médio e Ásia. A avicultura também tem destaque no cenário agropecuário aqui do Rio Grande do Sul, sendo a carne de frango está em segundo lugar na produção agropecuária gaúcha, ficando apenas atrás da soja. Tá? Isso demonstra a importância dessa atividade no Rio Grande do Sul, principalmente no norte, na Serra, sendo até uma questão social, onde coloca as famílias no campo, produzindo, trabalhando, e a tendência é isso se manter, porque temos vocação para avicultura aqui no Rio Grande do Sul. Em relação à postura de ovos, temos, com dados da Asgavi também, mais de 12 milhões de poedeiras alojadas, somos o quinto estado maior produtor dentro do Brasil, e em relação à exportação, a gente pula para segundo lugar, exportando quase 1,5 milhão de toneladas. 1,5 mil toneladas. Em relação aos estabelecimentos avícolas, se concentram no norte e Serra e na região dos vales, e temos em torno de quase 5.000 granjas de corte, onde tem a produção de frango comercial,
em torno de 250 granjas para postura de ovos, então, comercial. Isso gera mais de 35 mil empregos diretos, outros tantos indiretos, fontes do ano passado, né? Mais uma vez intensificando a, o poderio econômico e social dessa atividade aqui no Rio Grande do Sul. Vejam aí no mapa do estado, quanto mais intensa é a cor do azul, mais importante é a avicultura para esse município. Se vocês se localizam mais ou menos nessa nossa região aqui, temos aqui vários municípios na região de Passo Fundo que são importantíssimos para a avicultura. Aqui temos Marau, temos Casca, Serafina, Camargo, Nova Alvorada, enfim, Carazinho, Passo Fundo, toda a região aqui é importante, como também aqui na região de Caxias, de Lajeado, tem bastante intensificação da avicultura. Quanto à avicultura de reprodução, nós temos 23 empresas envolvidas com a atividade de aves para reprodução. Em geral, nós temos granjas matrizeiras, temos apenas 8 avozeiros e nenhum bisavozeiro. Além disso, né, temos 30 incubatórios que recebem os ovos que irão para incubação. Esses ovos se tornarão futuros frangos de corte. Dessas granjas temos 371 núcleos, 154 fazem a recria e 7 fazem produção e recria no mesmo núcleo, tá? O que seria um núcleo, para quem ainda não fez estágio na atividade? Núcleo é uma subdivisão de uma granja. Uma granja de matrizes, ela pode ter diversos núcleos, cada um alojando num tempo, um alojamento independente, separado dos demais, né? Por exemplo, aqui eu tenho em Serafina 2 matrizeiros que a gente faz a vigilância e certificação. Um tem 6 núcleos, outro tem 4. Então, só do meu município são 10 núcleos em 2 granjas. Conforme eles vão alojando, a gente vai fazendo a vigilância, coleta, certificação, eles são independentes. Né? Precisam ver que para entrar numa granja reprodutiva tem que ter alguns controles, principalmente troca de roupa com banhos, né? Em relação ao programa de sanidade avícola, aqui no estado ele é instituído também através de uma portaria e de uma lei estadual. Tá? O PNSA ele é uma norma nacional e aqui no Rio Grande do Sul a gente, com essa lei, enfatiza a importância de cuidarmos da sanidade avícola. Quem faz toda a coordenação é a superintendência do Ministério. A execução de todas as atividades é feita pela Secretaria da Agricultura, CEAPDR, e localmente pelas inspetorias de defesa agropecuária. Dentro do estado, nós temos também um grupo estadual de vigilância, onde que ele é o grupo estadual onde que tem as pessoas que trabalham mais voltadas para esse programa, não exclusivamente. Cada regional que tem avicultura importante tem um veterinário, um fiscal estadual que faz o apoio técnico junto à coordenação central. Além disso, em Porto Alegre, frequentemente o Comitê Estadual de Sanidade Avícola se reúne para manter em discussão todas as pautas necessárias para a avicultura, para a sanidade avícola, troca de informações, sugestões de normatizações, traçam estratégias, planejamento para o desenvolvimento de toda a cadeia avícola.
Em alguns momentos também o PESA, né, nosso programa estadual, solicita consultorias com universidades, com as entidades ligadas à avicultura, para que tudo que for novidade ou algum desafio encontrado seja decidido em conjunto, tá? Não somente com o Serviço Veterinário Oficial. E também, aqui a gente destaca o papel dos responsáveis técnicos, os médicos veterinários, que também podem ser habilitados junto ao PNSA, quando eles trabalham em empresas integradoras, tá? Esses médicos veterinários habilitados, eles fazem o trabalho no dia a dia com essas granjas, são de um papel muito importante para a manutenção do andamento do programa a nível de granjas. Então, se vocês pensam em trabalhar nessa área, eu quero deixar bem claro para vocês a importância do papel de vocês como futuros veterinários no dia a dia das granjas, dentro de uma empresa, na condução de toda a defesa sanitária, né, da sanidade avícola. Não é só o serviço veterinário oficial que trabalha com defesa, mas vocês vão ver que o veterinário habilitado tem uma grande participação. Mas hoje, quais seriam os desafios da cadeia avícola que vão sim interferir no nosso trabalho, no dia a dia, tanto como veterinários oficiais ou como veterinários de empresas? Então, lembro de destacar que a competitividade, os custos de produção cada vez aumentando, principalmente em relação aos últimos anos que teve a pandemia, aumentou o custo de tudo, né? Mas principalmente para produzir alimento, por causa dos combustíveis altos, dos grãos, a gente não tem produção suficiente de grãos e esses grãos estão muito caros, né? Lembrando que o milho aumentou em torno de 80% o seu valor e é um dos grãos essenciais para a produção de ração para as aves. Temos também, né, qualquer acordo bilateral que o Brasil faz com outro país tem as suas exigências específicas, sempre é um desafio na negociação com esses mercados consumidores. As legislações normativas de defesa, elas são toda hora estão mudando, principalmente na avicultura, que tem sempre uma necessidade primária para a gente se manter atualizado. É importante a gente prestar atenção nas normativas quando elas estão sendo atualizadas. Recentemente a gente teve isso na questão das mortalidades no atendimento a suspeitas. Então, tanto o Serviço Veterinário Oficial quanto os responsáveis técnicos e os veterinários habilitados das empresas têm que se manter atualizados, né, para atender toda essa demanda sanitária através da legislação. Um desafio crescente é o bem-estar animal. Ele vai ser cada vez mais uma necessidade de ser incorporado nos plantéis, no dia a dia das atividades agropecuárias, e a avicultura, como é um carro-chefe das exportações, vai ser primariamente visado para verificarmos e apresentarmos aos outros países se realmente a gente está produzindo adequadamente essas aves dentro dos requisitos de bem-estar, com segurança, com qualidade, que essas aves estejam produzindo da maneira mais tranquila possível. A questão também de produção segura, tanto na produção de alimentos quanto na criação dessas aves, sempre pensando na introdução e disseminação de doenças, né? Produção segura, para a gente ter um alimento seguro, os plantéis têm que estar livres de doenças ao longo de toda a cadeia. Não adianta a gente, não tem como a gente transformar uma ave doente ou ruim ou com baixos índices zootécnicos, com precária saúde,
transformar num alimento seguro e adequado, né? Então, a gente sempre tem que estar cuidando todo o plantel, né? Como é que a gente está produzindo. Bom, defesa, né? Vocês já sabem que é o controle das enfermidades. A gente sempre trabalha tentando entender como é que essas doenças se comportam, onde elas se localizam, para tentar erradicá-las ou evitar que elas sejam introduzidas no nosso território. Dentre as mais importantes, né, temos a doença de Newcastle. Ela é uma doença viral de distribuição mundial. Ela está presente no Brasil, mas nas criações de subsistência, às vezes de uma maneira sintomática. Também se suspeita, né, que esteja na vida silvestre. Dessa maneira, ela é reintroduzida de tempos em tempos, tá? Na criação comercial, hoje, ela não está tendo casos. O último caso aconteceu no Mato Grosso, em 2006. Em relação ao Rio Grande do Sul, também tivemos o último caso aqui em 2006, com aves de fundo de quintal, no município de Vale Real, que é ali na região de Farroupilha, Caxias do Sul. A doença de Newcastle, ela pode se apresentar de diversas formas. Ela pode ser assintomática, que é a mais grave, que a gente tem o vírus circulante e não consegue detectar. Temos a lentogênica ou leve, mesogênica ou moderada e a mais grave, que é a velogênica ou muito virulenta. E essas velogênicas, elas podem ser viscerotrópicas ou neurotrópicas, tá? Em relação à vacinação, é uma prática comum por ela estar presente no Brasil, essa doença. A gente tem que fazer uma vacinação preventiva e sistemática de todo o plantel de aves de reprodução e também das de postura comercial, as aves que mais tempo ficam em alojamento nas criações. Como também aquelas aves que a gente tem interesse de mandar para eventos agropecuários, onde aglomeram-se aves, é exigido que essas aves recebam a vacina previamente antes de participar desses eventos. Também aquelas granjas que enviam aves para venda em agropecuárias, né, venda para as agropecuárias fazerem a comercialização de aves vivas. Todas as granjas fornecedoras também têm que fazer a prática da vacinação contra Newcastle. Como eu falei, a doença Newcastle é uma doença viral causada pelo paramyxovírus, o APMV tipo 1. Tá? Existem alguns outros vírus que se confundem com o Newcastle, principalmente o PPMV, que é o paramyxovírus de pombos, é uma variante, e nos dificulta no diagnóstico, tanto clínico a campo quanto laboratorial. Então, quando a gente atende a campo, a gente não consegue ter a certeza se realmente é um paramyxovírus de aves, no caso galinhas, ou se é um de pombos. A gente tem que tentar buscar a diferenciação via laboratório. Já a influenza, ela também tem a distribuição mundial, porém ela é exótica no Brasil. Lembra que isso significa que ela nunca ocorreu no Brasil. Isso é uma vantagem fundamental que nos coloca na vitrine da avicultura mundial, tanto que a gente é destaque muito por causa disso, por causa dessa sanidade privilegiada. Tá? A influenza, ela é causada pelo vírus tipo A, e o vírus da influenza possui 16 imaglutininas e 9 neuraminidades, e a combinação dessas glicoproteínas de superfície vão fazer os subtipos. E essa combinação de subtipos vai
fazer com que os vírus sejam de alta ou baixa patogenicidade. Os de baixa patogenicidade, eles têm poucos ou nenhum sinal clínico nas aves. Já os de alta patogenicidade, eles vão causar muitos sinais graves, sejam respiratórios ou nervosos, ou uma mortalidade altíssima que não dá tempo nem de apresentar a sintomatologia. É sabido também que alguns subtipos, como os que têm o H5 e o H7, eles têm uma patogenicidade alta, principalmente porque eles têm daí, nos testes, que é o índice de patogenicidade intravenosa, o IPIV, maior que 1,2, e se espera, então, que a mortalidade seja maior que 75% onde ela ocorre, né? Existem também a preocupação em relação às aves aquáticas, tá? Essas aves aquáticas, elas são reservatórios, principalmente as aves silvestres, tá? E elas que mantêm a circulação do vírus no meio ambiente. Para vocês terem uma ideia, então, o que causa a influenza a campo são essas fotos que vocês estão vendo agora, né? Eu estou relatando aí para vocês 2 grandes e graves surtos, um na Ásia, em Hong Kong, em 2014, e um nos Estados Unidos, em 2015. E é um cenário de terror, de guerra. Essas fotos a gente retirou da internet, né? Bem fácil para vocês pesquisarem as notícias, que são valas enormes, assim, com milhares de aves sendo sacrificadas, tá? Por que que sacrifica? Porque é uma doença de alta disseminação, é difícil o controle, principalmente por ser possível, né, ser zoonose, transmitir para o ser humano, e ela é alta e muito letal também para o ser humano, no momento que o vírus consegue migrar das aves para o homem. Como está a distribuição da influenza no mundo hoje? Desde o ano passado, está havendo uma grande ocorrência no mundo, em torno de 23 países notificaram já a doença. Tivemos 410 novos focos o ano passado. Vejam ali no mapa, né? Novos surtos são os pontinhos vermelhos, e sai lá do Sudeste Asiático, migrando pelo Oriente Médio, chegando até a Europa, tá? Alguns casos na África, isso em 2021. A Europa sofreu e sofre ainda com vários casos em toda a Europa. Agora, em 2022, saiu também da Europa, a doença conseguiu chegar na América do Norte, nos Estados Unidos e no México, sendo que ali no meio oeste americano está novamente com um surto grave de influenza, né? Depois de 7 anos, os Estados Unidos está sendo afetado novamente. Então, em 2022, somente os Estados Unidos já têm mais de 300 casos confirmados, 35 estados com focos. Isso corresponde a 2/3 dos estados americanos. Desses casos confirmados, mais de 170 são em plantéis comerciais, tá? E quase 28 milhões de aves foram afetadas. Iniciou em fevereiro esse ano os focos, porém o pico foi agora em abril, tá? E a tendência agora em maio é que a gente já está vendo que está diminuindo, tá? Também em virtude da grande eliminação de aves que já ocorreu, acaba diminuindo o número de suscetíveis. O fato curioso desses focos nesse ano
é a época que está ocorrendo. Alguém de vocês tem ideia que estação do ano está ocorrendo lá nos Estados Unidos agora? Nós estamos no outono, e eles? Ninguém sabe? Lá não é verão agora? Isso, eles saíram do verão, né? E eles estão na primavera. Qual é o normal de uma doença respiratória? Qual é o normal, digo, no sentido de que época do ano as doenças respiratórias aumentam? Alguém sabe me dizer? Quando é que tem mais gripe, pessoal? Vocês nunca pegam gripe? No Resfriado? inverno. Exatamente. E então, vejam só, a doença ela está acontecendo antes do inverno, né? Ou melhor, já saiu o inverno lá. O inverno lá é no início do ano, né? Fim do ano de ali, dezembro, janeiro. O Natal deles é o frio rigoroso. O frio já passou. E eles estão tendo graves focos agora na primavera, que não é para ser o normal. Então, isso prejudica muito eles na produção, e tanto é que muitas aves já foram eliminadas, tá? Os Estados Unidos já perderam em torno de 38 milhões de aves com a doença somente esse ano, tá? E é na avicultura industrial deles, e eles são grandes produtores e exportadores, está afetando muito a atividade da avicultura americana. Tanto que afeta não só a produção deles, vejam aqui nessa notícia que eu retirei da internet, agora esse mês, os surtos de influenza lá nos Estados Unidos não prejudica só a produção de aves, mas também outros alimentos além de ovos e aves. Acaba tendo uma demanda por outras carnes, porque também diminui a oferta de carne de frango, né? O pessoal está eliminando essas aves por necessidade, né, da ocorrência da doença, e isso afeta a economia como um todo. Para vocês verem que a questão de doença, de sanidade, o emprego da atividade da defesa, tendo que eliminar animais, no caso aves, acaba afetando na economia como um todo, né? E reflete no dia a dia da população. Por isso que a gente tem que trabalhar sempre muito com prevenção. E hoje em dia, com a globalização, a introdução da influenza está mais facilitada. Todo mundo pensa assim, como é que a influenza vai chegar aqui no Brasil, né? Nunca chegou, não vai chegar, Deus é brasileiro. A questão é que com o trânsito de cargas, né, e de pessoas, principalmente tráfego aéreo, cada vez mais facilitado, hoje é muito, apesar da economia não estar muito fácil, ainda existe muito tráfego, né, de cargas e de pessoas. Isso, e também com a pandemia a gente viu isso, né? O coronavírus saiu lá da China e acabou chegando em todas as cidades brasileiras praticamente. Você viu que a transmissão de vírus está cada vez mais facilitada. A gente trabalha todo dia para que a influenza nunca chegue nos nossos plantéis, mas vai depender muito de prevenção, tá? Temos também a questão das rotas migratórias, né? As aves que hoje estão num continente acabam migrando para outro, e vejam que essas correntes migratórias elas se intercomunicam. A doença estava lá na China, saiu da Europa, da China, da Ásia, migrou para o Oriente Médio. Aqui tem correntes migratórias na Europa, e vejam que tem correntes migratórias que pegam a Europa, a África e chegam na América do Norte. Mostrei para vocês nos slides anteriores que essas regiões tinham focos de influenza, e alguma dessas rotas podem ter levado os vírus aqui até para os Estados Unidos.
Vejam que tem outras rotas americanas aqui, né, que do norte para o sul. E isso demonstra os riscos que temos também do vírus ser introduzido. Ó. Tem rotas que passam pelo meio do Brasil, por fora, na costa, tá? E a gente tem que sempre estar trabalhando com vigilância de aves migratórias, de aves comerciais, para verificar se está tendo a introdução de influenza ou não. Não pode descansar, achar que só o nosso Brasil é privilegiado pela situação sanitária. Todo cuidado é pouco, existem riscos sim, então, tanto pela globalização quanto pelas rotas migratórias. Por isso, então, existe o Programa Nacional, onde a gente vai fazer de tudo para proteger a saúde dessas aves, realizando defesa sanitária na avicultura. Dentro do Programa Nacional, a gente tem o Plano Nacional de Prevenção de Influenza e o Plano Nacional de Controle e Prevenção de Newcastle, que são as nossas doenças que são os carros-chefes do nosso trabalho em sanidade avícola. Dentro do programa PNSA, então, a gente tem todas as normas para regulamentar a produção avícola dentro do país, tanto para vigilância sanitária e epidemiológica. A gente, como falei, trabalha em relação à prevenção de influenza e o controle e prevenção de Newcastle. Além disso, também temos legislações específicas para certificação e controle de salmonela e micoplasma. A gente vai ver na sequência. Tudo isso para proteger a sanidade dos plantéis comerciais, mas também das propriedades de subsistência. A gente chega com a defesa sanitária, fazendo a prevenção dessas doenças em todos os plantéis, independente da categoria. A vigilância no todo. O Programa Nacional ele também dá suporte ao setor avícola para que, com a sanidade em dia, as indústrias possam exportar e acessar mercados. E assim termos um destaque internacional, tanto dentro do país, né, porque o consumo de carne de frango não é todo exportado, né? A gente tem mais de 70% da nossa carne fica dentro do país. É uma carne mais acessível, um preço, melhores condições que chega ao consumidor, né? Então, tendo um produto saudável, a gente pode também consumir aqui dentro do país, né? Não só exportar. Para isso, a gente tem que atender às normas do PNSA. Por quê, pessoal? Assim, a condição sanitária, ela vai proteger o nosso maior patrimônio, que é a avicultura, que é a produção agropecuária, e ela que ajuda a sustentar a balança comercial nas exportações. Sem uma boa saúde, a gente não consegue acessar mercados, produzir com qualidade e segurança. Então, é primordial, né, numa atividade comercial, industrial e exportadora, termos a sanidade bem desenvolvida. Então, o que o Programa Nacional de Sanidade Avícola faz? Ele trabalha em duas frentes, prevenção e vigilância. Não temos como trabalhar e produzir com a influenza em Newcastle, por exemplo, ocorrendo nos nossos plantéis. Não tem como a gente tratar essas doenças e nem como conviver com elas. Elas dizimam os plantéis aonde elas entram. São doenças de alta letalidade para as aves e também problema de saúde pública. Então, não temos que colocar em risco os produtores, os veterinários, a população em geral, porque essas doenças são zoonóticas. Então, não temos outra forma de trabalho
na avicultura se a gente não, né, temos que pensar em prevenção e vigilância. Aqui está citadas diversas atividades que a gente realiza em sanidade avícola. Eu vou citar algumas durante a apresentação da aula de hoje. A gente busca o cadastramento, o registro e fiscalização de todas as granjas comerciais, 100% dos plantéis. A gente também faz avaliação de risco para introdução de novas granjas numa área. Temos que investigar todas as suspeitas que chegam até o Serviço Veterinário Oficial, tanto a campo quanto nos frigoríficos. Da mesma forma que as suspeitas que chegam, né, para a gente fazer vigilância passiva, a gente tem a outra maneira de fazer vigilância através da busca ativa dessas doenças, né, influenza em Newcastle, principalmente com as aves de descarte, as aves reprodutoras das matrizes, das granjas de postura comercial. No momento que a gente detecta focos de salmonela, de micoplasma, a gente tem que sanear essas propriedades. Caso ocorra Newcastle influenza da mesma forma, para comprovação da situação sanitária que o Brasil se encontra, a gente tem que fazer estudos com alguma frequência. O Ministério convoca os estados a coletar amostras, né, por exemplo, de soro, para fazer um inquérito soroepidemiológico e comprovar que esses vírus de influenza e Newcastle não estão circulando. Já faz algum tempo que esse estudo não ocorre, porque esses são estudos encomendados e conforme a necessidade para a gente conseguir comprovar para a OIE, para a Organização Mundial. Tá? Se eu não estou enganado, o último estudo a gente fez em 2014, desses inquéritos epidemiológicos. Em relação à vigilância ativa nas aves migratórias, a gente fez até 2012 com as aves migratórias, agora a gente vem fazendo nas propriedades em torno aos sítios migratórios, lá do Taim, da Lagoa do Peixe, como eu comentei em aula anterior, né, sobre vigilância. A gente faz acompanhamento das propriedades de subsistência que possam estar em contato com essas aves migratórias. Todas as casas agropecuárias que necessitam vender aves vivas precisam ser cadastradas. A gente também faz cadastro de veterinários, responsável técnico, acompanha o descarte das aves, que tem que ser via órgão oficial, a gente que faz as guias de trânsito das granjas das empresas. Se tiver tudo em dia, a gente consegue emitir a GTA, autorizando o abate, recebe os laudos confirmando que essas aves foram abatidas, se teve algum problema. A gente faz lá também as certificações das granjas de reprodução para salmonela e micoplasma. Caso de algum problema, a gente acompanha o saneamento dessas propriedades. Com frequência também ocorrem treinamentos das equipes de emergência para a sanidade avícola e trabalhamos também, claro, com muita educação sanitária voltada para essas granjas comerciais, incentivando as melhorias de biosseguridade para que eles possam proteger melhor os seus plantéis, tanto no emprego de uma infraestrutura mais eficiente e também em manejos mais atualizados na questão de prevenção de doenças. Agora, adentrando em algumas atividades mais específicas que a gente desenvolve no dia a dia da defesa com a avicultura, existe uma legislação desde 2007, a IN 56, tem também os seus aditamentos, que são atualizações constantes, que ela busca o registro dos estabelecimentos avícolas,
que seria isso? Para ter registro, né, tem toda uma fiscalização e controle dos estabelecimentos que produzem aves para reprodução e também para as granjas comerciais. Tá? Na questão de estabelecimentos avícolas reprodutores, quem faz esse registro é o Ministério. Já as granjas comerciais, ornamentais e também as de instituições de ensino, quem faz o registro são os estados, né? No caso aqui, a Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul. Nos registros, o que a gente almeja, né? A busca pela melhor biosseguridade possível. E a gente tem a biosseguridade em vários conceitos, né? Em vários sentidos. A biosseguridade conceitual, que remete mais à localização e o distanciamento entre as granjas, tá? E a biosseguridade na questão estrutural, né? Que ela tenha todo um incremento de infraestrutura para que ela evite contato com pessoas, com outros animais. E operacional na questão de manejo de procedimentos para que tudo seja feito pensando em prevenção para proteger esses plantéis. Então, para buscar o registro de estabelecimentos avícolas, hoje todos os plantéis comerciais já estão registrados. E a gente vê aqui no nosso sistema, né, tem a aba infraestrutura dentro do agronegócio avícola, a situação, né, tem todo o histórico, a gente pode acessar, ver se ela está registrada, tem o número de registro, quando é que foi registrado, os veterinários responsáveis técnicos, né? E a gente, então, sempre busca o quê? Que essas granjas estejam já referenciadas para a gente entender a localização delas. Tem que estar cadastradas no nosso sistema. Eles entraram com um processo de registro, foram vistoriados, a gente examinou os procedimentos, a infraestrutura, passando pela vistoria, eles obtêm o certificado, tá? Quem quiser consultar as granjas que estão registradas aqui no Rio Grande do Sul, temos no site da Secretaria, dentro do Programa Estadual de Sanidade Avícola. Por que é importante a gente registrar? Tá? A gente sempre avalia questões de biosseguridade. A biosseguridade ela vai ser a forma que a gente vai conseguir de uma maneira mais eficiente, tentar eliminar os fatores de risco que colocam em xeque a saúde dos plantéis avícolas. Tá? A biosseguridade ela vai tentar impedir a introdução e a disseminação de doenças nas granjas. E essas doenças, as doenças elas podem chegar por qualquer um desses fatores que a gente está vendo agora, né? Pode vir através de veículos, de pessoas, equipamentos, pragas, né? Roedores, através da água, da ração, a introdução de novos animais num plantel, próprio material genético que é comercializado para renovar esses plantéis, né? As granjas reprodutoras. Então, a gente tem que tentar, através da biosseguridade, controlar todos esses fatores de risco ou até, se possível, eliminá-los. A gente tem que ter um controle de roedores, de pragas nas granjas, fazer desinfecção dos equipamentos antes de entrarem nas granjas, fazer registro e também coibir que pessoas estranhas entrem nessas granjas. Os veículos, se possível, não entrar nos estabelecimentos avícolas, se entrarem que eles sofram alguma forma de desinfecção, tá? E assim por diante. Nós também realizamos na avicultura uma avaliação de risco para
na hora que vai registrar uma granja comercial nova ou ampliar, a gente verifica se essa granja ela está próxima de uma granja reprodutora. Ela não pode estar próxima a menos de 3 quilômetros, tá? Senão a gente, nessa avaliação de risco, a gente informa que não é possível tanto ampliar quanto construir uma nova granja nesse perímetro. Por que 3 quilômetros? É uma distância mínima considerável para tentar manter os plantéis um pouco mais seguros, protegidos e não permitir que a densidade extrapole os níveis de controle necessários. Então, assim, quando uma empresa, um produtor quer instalar ou ampliar o seu plantel, eles chegam na inspetoria com processo de registro, solicitando, então, essa criação dessa nova granja ou da ampliação. A gente vai fazer todo esse estudo e depois vai informar se eles têm permissão ou não para introduzir ou ampliar. Em 2020 e 2021 houve, então, avaliações de risco aqui no estado. Em 2020, apesar da pandemia, tivemos 97 avaliações de risco. O ano passado, um pouquinho menos, mas esses dados não são de todo o ano, por isso também está um pouquinho inferior. Mas, de qualquer forma, assim, para registro novo, tanto em 2020 quanto 2021, ainda houve pedidos de novas granjas, tá? Ampliação houve mais em 2020. A grande maioria dessas avaliações foi para avicultura de corte, os frangos, tá? E dessas avaliações de risco, praticamente 80%, né, variou pouco de 2020 para 2021, foram pareceres favoráveis à ampliação ou à introdução de novas granjas, demonstrando, né, que a atividade, mesmo dentro da pandemia, ainda estava tendo crescimento, né, aqui no Rio Grande do Sul. Então, o que a gente avalia para o registro no estabelecimento avícola? A localização, como a gente vem conversando, ela tem que estar localizada num lugar privilegiado, né, de preferência, se for um estabelecimento comercial, ele não pode estar dentro de um raio de 3 quilômetros de uma granja reprodutora. A gente busca a melhor condição sanitária possível de isolamento, principalmente na questão de barreiras vegetais. Aqui eu tirei uma foto de uma granja, uma vista aérea de uma granja modelo, né? É difícil que todas as granjas tenham essa segurança ao entorno delas, com bastante cobertura vegetal, mas isso é o máximo, né? A gente tem que tentar chegar o mais próximo disso, sempre porque a gente está buscando prevenir os nossos plantéis contra graves doenças, como a influenza em Newcastle. Isso também vai acabar afetando na prevenção de outras tantas enfermidades. O que a gente vê, então, na IN 56, o que é preconizado na busca da obtenção de registros das granjas avícolas? Então, aqui, né, não é tudo o que se preconiza, mas eu vou citar a vocês os pontos principais para vocês terem alguma noção de como a gente faz uma vistoria para liberar uma granja nova ou que quer ampliar. Lembrando que as pré-existentes, as granjas que já vinham produzindo na avicultura,
antes de 2007 até agora, todas já foram vistoriadas. Agora estamos só vistoriando as novas ou as que querem ampliar. Mas a vistoria é igual em ambas situações. A gente verifica cercamento, né, se tem a cerca de 1 metro mínimo de altura, com boa proteção, ou telada, ou com 10 fios de arame, e impeça a entrada de pessoas, tem uma entrada única, né? Que caso um veículo precise adentrar para o interior da granja, esse veículo sofra uma desinfecção, seja com arco de desinfecção, como tem aqui na foto, ou mesmo uma bomba de alta pressão, aqueles lava-jato, né? Que é bem comum, tem que ser instalado próximo à cerca no local onde entram veículos, né? Por mais básico que seja, às vezes tinha situações que a gente não encontrava assim. A gente também verifica a questão do armazenamento de ração, se está bem protegido, porque uma ração mal acondicionada pode chamar aves de vida livre. A gente verifica se tem vazamento aqui do silo, que possa chamar algum pássaro ali do mato para dentro da granja. A gente verifica também se os caminhões apenas chegam próximo à cerca para abastecer o silo, ou se ele precisa entrar na granja. E se ele entra, ele é um fator de risco. Então, de preferência, os silos têm que estar próximos às cercas. A gente também verifica as telas antipássaros, que vão impedir que aves de vida livre acessem os galpões, né? Temos um limite máximo do tamanho da tela, né? Da malha permitida é até 2,5 centímetros. Se tiver, pode ser menos que 2,5, mas não pode ser acima disso, senão a granja é reprovada. Todo o galpão a gente verifica a vedação, principalmente aqui entre o telhado e a tela, porque às vezes pode ficar esse espaço mínimo que, se não for vedado, pode entrar facilmente um pássaro aqui para dentro do galpão e contaminar as aves comerciais. E tem situações impróprias, né, com vulnerabilidades, como vocês estão vendo aqui nas fotos, né, com tela rompida, vedação insuficiente, onde essa manutenção é necessária. Aqui tem a porta, ela cedeu e está dando uma baita fresta. Isso aqui é muito fácil para entrar pássaros de vida livre, e esses pássaros podem acessar a ração, comedouro, bebedouro, defecar lá no chão do galpão e contaminar, trazendo desde uma salmonela até uma doença de Newcastle, que seria muito mais grave. Então, não seria de chegar numa granja e ver essa situação. Se a granja já está registrada, o produtor, ao constatar isso, ele tem que fazer a manutenção. Que nem quem tem carro, né? Toda hora leva para revisão, atualiza a documentação para poder rodar. E quem produz aves, principalmente no nosso caso, que somos exportadores, temos que manter a sanidade em dia também para ofertar alimento seguro para o mercado interno, não só para as exportações. A gente não pode manter essas vulnerabilidades, tá? Então, às vezes, a gente entra em situações agradáveis e como essas, né, onde temos os produtores com consciência, que mantém a sua granja protegida, e tem situações de produtores que não prestaram atenção ou são um pouco mais desleixados e não cuidam das suas instalações. Vocês vejam que o produtor faz tempo que não faz uma limpeza nessa tela antipássaro, olha o tamanho
do buraco aqui. Entre lotes, ele pode fazer pode e deve, né? Fazer uma higienização, uma limpeza das telas, e principalmente quando ele verifica que a tela precisa ser trocada aqui, né? Não tem mais, essa tela já é velha, já cedeu muitos espaços, não tem como ele esticar. Se ele estica, vai aumentar aqui a malha da tela e também vai ser impróprio. Lembrem que o tamanho máximo é 2,5 cm. Então, isso aqui ele teria que já trocar, provavelmente era um galpão bem antigo, e ele já descuidou muito, está colocando todo o plantel dele em risco, e se uma doença grave entra aqui, não vai afetar só a granja dele, vai afetar todo mundo que trabalha com avicultura. Da mesma maneira, pessoal, não precisa o serviço oficial ir lá constatar isso. Essa aqui é uma granja é um galpão de uma granja que pertence a uma empresa. Então, ela recebe assistência, mas o técnico, extensionista, veterinário, não está conseguindo, através das visitas, orientações, fazer com que o produtor cumpra suas obrigações, né, de biosseguridade. Outra questão, né, entrada de pessoas e veículos, a gente costuma analisar os controles, os registros, quem entrou, quem está circulando pela propriedade, e toda a granja deve manter esse registro atualizado, constante. Toda a entrada e saída de pessoas é importante, principalmente se caso venha acontecer no local ou na região uma suspeita ou até mesmo um foco, através desse controle de registro de visitantes, a gente consegue fazer a rastreabilidade, né? Se foi aqui nessa propriedade que aconteceu a doença, a gente vai verificar, aconteceu a doença no dia 23 de maio. Quais são as pessoas que entraram dias anteriores que possam ter sido os vetores mecânicos que possam ter trazido, né, o agente patogênico para esse plantel. Ou pior, se a gente verificou que alguém entrou, né, posteriormente, ele possa ter levado dessa granja a, a doença para outras propriedades. Também a gente verifica, né, na questão, para te poder entrar numa granja, principalmente reprodutores, a gente toma banho, troca de roupas, tem um fumigador para colocar o material de uso dentro da granja. Você tem que sofrer uma descontaminação, desinfecção aqui no fumigador. Tá? Hoje, nas granjas comerciais, por exemplo, de frango de corte, não tem essa necessidade de banho, mas sim de troca de roupa. A gente coloca uma roupa descartável por cima da nossa roupa de uso normal, tá? Mas é provável que conforme as exigências vão aumentando, talvez esse sistema também possam ser exigidos para todas as granjas no futuro, né? Hoje essa estrutura de banho é só nas granjas reprodutoras. A gente verifica também a organização em torno dos galpões, a limpeza, a existência ou não de capoeira, de resíduo, se faz uso de lenha, se ela está organizada, protegida, porque senão ela pode servir de ambiente para proliferação de pragas e roedores, né? E trazer salmonela ou até alguma outra doença mais grave. Então, isso é o ideal, né? Um pátio bem limpo, você pode verificar ele como um todo. Aqui, né, a gente também verifica internamente nos galpões. Esta é uma foto recente de uma vistoria de ampliação do estabelecimento. Vai lá, verifica também o estado geral de conservação. Então, é muito
bom, né, chegar numa granja que eles estão investindo, ampliando e está tudo bem conservado, vedado, vejam só o forro, né, com excelente iluminação, isso vai facilitar qualquer vistoria, vigilância na busca de alguma doença, né? Com essa iluminação adequada a gente consegue observar melhor as aves que estarão alojadas aí. Tá? Então, toda a infraestrutura que é empregada nos galpões, elas vão facilitar ou prejudicar o trabalho do veterinário no exame clínico, no acompanhamento das suspeitas. Imagine se a gente vem aqui e tem lâmpada apagada, queimada, o produtor ainda não trocou, a gente vai lá no fim da tarde, no início da manhã, às vezes ainda a iluminação natural não é suficiente, ou mesmo por ser frio, as cortinas estão levantadas e fica um ambiente de penumbra, né, se não tem uma iluminação boa. Isso nos prejudica no exame clínico e pode afetar, então, no controle de doenças. Então, algumas situações inadequadas que a gente encontra, né? Vejam a diferença desse pátio externo, bagunça, lenha entulhada, não tem uma organização, isso aqui facilmente pode, né, ter um pouco de lixo junto com a lenha, enfim. Facilmente aqui pode virar um ninho de rato e de outras coisas. Também não é adequado o uso de árvores frutíferas como cobertura vegetal no entorno das granjas, porque isso é um chamarisco para aves silvestres, para virem se alimentar aqui, defecar, contaminar o pátio em torno do galpão. E até facilitar que essas aves se aproximem, né, dos plantéis comerciais. Então, planta frutífera é importante evitar, principalmente, né, aqui que está dentro do pátio da criação comercial. A gente verifica, então, o controle integrado de pragas, tanto para cascudinho quanto para roedores. E vejam aqui, tem isca, né, para roedores. Enfim. Nós temos umas patinhas. Pode ser um cachorro pequeno, pode ser um gato, enfim, existe uma cerca, mas ela não está sendo efetiva para evitar a entrada desses animais, tá? Então, a gente tem que questionar o produtor se ele está cuidando isso, né, evitando que outros animais entrem no espaço da granja. E aqui, né, o controle do roedor, se eles têm uma frequência, uma constância, se ele está preenchendo de acordo com o que ele condiz aqui no formulário. E se ao mesmo tempo aqui está trocando iscas, se ele está trocando aqui, renovando as iscas, a gente faz a conferência, né, na localização das iscas em torno dos galpões. Tem outros tipos de isca, né, além dessa do cano de PVC, essas um pouco mais modernas, até com uma segurança de trancar para que nenhuma pessoa faça uso e abra, né, entre em contato com os venenos. Mas vejam aqui, ó, aqui não é adequado, está muito sujo, né, onde está o produto, desculpa, o veneno, né, geralmente é um tablete de veneno, né, uma pastilha, aqui não tem mais nada, né? Como é que vai fazer um controle de roedores aqui? Da mesma forma, não só roedores, mas a gente controla pragas. Se a granja produz ovos, por que que esses ovos estão aqui fermentando, se decompondo fora do, da lixeira? Se elas são para descarte, então já coloca dentro, senão vai chamar mosca. A mosca transmite salmonela, pode carrear mecanicamente outros agentes patogênicos e afetar a sanidade, né, das aves da granja. Então, isso aqui, tô com pressa, mas tem coisas que não pode ter pressa, né? Conclui o serviço, despeje os ovos dentro. Parece bobagem, pessoal, mas isso são fotos reais de visitas.
Não precisa ir lá o fiscal para verificar isso, ou mesmo o extensionista da empresa. O produtor tem que ter o cuidado para, nos procedimentos de biosseguridade, não permitir que isso aconteça. Se ele deixa isso acontecer quando o fiscal está, o que vai ser da granja quando não tem veterinário lá vistoriando? Vai ser pior, é o que se subentende. Então, a gente pode até cancelar registro, suspender registro, interditar a propriedade, ou ter que visitar ela porque ocorreu alguma doença, o que é mais grave ainda. Outro ponto importante é a que a gente, né, verifica nas vistorias para registro das granjas, é o destino das aves mortas. Então, esta questão aqui, que a gente até tira uma foto para vocês verem que os produtores têm orientação. Os procedimentos que ele tem que ter com as aves ao levar elas na composteira, o que eles devem fazer depois de entrar em contato na composteira, que é um local mais contaminado, né? Usarem de pia para lavagem de mãos, descarte de lavagem de botas. Então, as empresas orientam, os veterinários orientam, o produtor tem que seguir as recomendações, tá? E destinar as aves mortas aqui o quanto antes, não deixar elas mortas lá, apodrecendo no chão dos galpões. Fazer uma recolha, nem que seja uma vez por dia, levar por aqui e ao entrar em contato com a composteira, né, ter os seus cuidados no manuseio dela e também após sair, né, para garantir a biosseguridade. E não, né, chegar em granjas e ver essa situação. Logo na entrada da granja, um monte de galinhas atiradas e composteiras nessa situação, né? Isso que não tem vedação nenhuma, não tem proteção alguma. Aqui podem entrar roedores, pode entrar gambá, vir do mato e levar carcaça por aí. Cachorro, gato, então nem se fala as propriedades rurais que não tem cachorro e gato, né? Facilmente eles têm acesso aqui, podem retirar e carregar essa ave morta para qualquer lugar e assim disseminar doenças, né? A gente não sabe do que morreu. E até sofrer todo o processo de fermentação na composteira leva algum tempo. Então, de repente, ele vem aqui, pega as primeiras aqui em cima, são as que morreram mais recentemente, estão ainda passíveis de carrearem alguma enfermidade. Então, isso aqui é inadmissível, pessoal. Vocês que forem trabalhar com avicultura, isso aqui é é o cúmulo do relaxamento. Veja essa galinha, ela está destroçada. Ela não foi deixada hoje, né? Sabe-se lá quanto tempo aqui vem algum outro animal se alimentar. Isso aqui, se isso aqui acontece, imagina o resto. Tá? Nas vistorias que a gente tem realizado recentemente, em 2020, 2021, no segundo semestre de 2020 e primeiro semestre do ano passado, são os dados que a gente tem aqui para apresentar para vocês. Os mais recentes, do fim do ano passado e início desse ano, não tive tempo para buscar com a coordenação central esses dados que são de todo o estado. Tá? Em geral, aqui da minha unidade, onde eu trabalho, teve vários pedidos de vistoria, todas, né, 100% foram aprovadas na ampliação, não tivemos problemas, eram granjas comerciais comuns que se tornaram dark house, e as dark house, elas têm um incremento de biosseguridade, então dificilmente elas são reprovadas. Mas, em geral, aqui a nível de estado, isso baixa para 70%, 80% de aprovação. As que são inaptas, seja numa revistoria de alguma já existente ou numa que queira ampliar, dependendo da situação, a gente dá um prazo para adequação. As que ficam inaptas na vistoria, elas têm condições de buscar adequação na biosseguridade e solicitar uma nova vistoria. Tá? A gente não tem a intenção de eliminar
o produtor da atividade, mas têm que seguir, eles têm que seguir as regras que existem na legislação, e se não seguirem, a gente tem que, né, cobrar que eles se adequem. Então, o ano passado, em 2021, 130 granjas foram revistoriadas ou solicitaram ampliações, e 55 tiveram o pedido de novo registro. Então, mesmo em pandemia, mais uma vez eu enfatizo, a avicultura ainda está em crescimento, existe pedido de novas granjas, principalmente aqui na região que vive muito da avicultura. Em relação ao dentro, né, do PNSA, que temos o Plano de Prevenção de Influenza e de Controle e Prevenção de Newcastle, existe uma legislação à parte, né, do regulamento do PNSA. Temos a IN 17, lá de 2006, e suas atualizações, que nos orientam como trabalhar na prevenção e no controle dessas duas graves doenças. A gente também tem duas fichas técnicas, né, de influenza e de Newcastle, onde o Ministério padronizou os critérios de definição para casos suspeitos de síndrome respiratória nervosa, que é isso que a gente vai verificar a campo. A gente vai ver uma síndrome respiratória com sinais nervosos, que são casos suspeitos de influenza em Newcastle. Por isso, sim, tendo em mãos essas fichas técnicas, padroniza o conhecimento, tanto do serviço oficial quanto dos veterinários de campo das indústrias. Essas fichas têm no site do Ministério, acesso para todo mundo, inclusive para vocês que estão estudando, podem, né, se tiverem alguma disciplina que cobre essas doenças, vocês podem ler, é muito importante, bem atual. A gente, dentro dessa IN, ela nos orienta como se faz a investigação frente às notificações e nos lembra que o Serviço Veterinário Oficial tem um prazo de 12 horas para atender esses casos suspeitos. Então, num caso suspeito, a gente pode chegar e se deparar uma situação dessas, que nem aqui na foto bem à esquerda, com uma alta mortalidade. Verificamos sinais respiratórios, como essa ave que está com o olho fechado, né? Congestão aqui dos seios, faz com que ela comece a não conseguir abrir os olhos. Pode haver corrimento nasal, oral, a cabeça pode inchar, e isso também, por ser uma síndrome respiratória, vai diminuir, dificultar a oxigenação, vai ter dificuldade respiratória. E essa crista e a barbela que estão vermelhas hoje, ao passar das horas e dos dias, elas ficam roxas e azuladas, demonstrando nessa dificuldade respiratória. A gente, numa suspeita, a gente tem que fazer uso da necropsia, fazer exame das vísceras para constatar a presença de hemorragia, que é um sinal suspeito de síndrome respiratória nervosa das aves. Dentro do plano de prevenção, a gente tem já o material de eleição para coleta de uma suspeita de síndrome respiratória nervosa. Aqui temos bem claro os órgãos que precisam ser coletados, né? O sistema nervoso central, pulmão, no duodeno tem as placas de Peyer, o baço, as tonsilas secais, né? O fígado, a traqueia, também coletamos suave traqueal, suave cloacal, onde, né, tanto os exudatos oral, nasal e as fezes são materiais por onde o vírus podem ser eliminados. Então, a gente coleta essas amostras também.
Para notificar, a gente lembra mais uma vez vocês, qualquer cidadão, principalmente vocês, futuros veterinários, podem acessar o SISBRAVET, que é o Sistema Brasileiro de Emergências Veterinárias, onde a gente, tendo a suspeita de alguma doença em animais, a gente notifica aqui, registra, e se for uma doença, uma suspeita que está ocorrendo na região de Serafina, ao acessar esse sistema nacional, a notificação chega até mim, ou tenho um acesso a esse sistema, e confiro diariamente, né, se tem alguma suspeita notificada, como qualquer fiscal agropecuário, né, verifica isso. Para achar, né, o SISBRAVET, é simplesmente digitar lá no Google SISBRAVET notificação, vai entrar rapidamente nessa página, orientando como se faz, mas é só clicar aqui nesse botão azul e a gente vai conseguir só preencher o que a tela pede, né? O local da suspeita, a espécie de animais afetados, os sinais clínicos presentes. Alguém de vocês já teve a curiosidade de entrar no Google e pesquisar esse sistema? Algum professor já explicou para vocês que precisou fazer o uso, porque na hora que está lá pesquisando, constatou alguma enfermidade ou não? Não, mas assim, o importante é vocês lembrarem que quando vocês forem médicos veterinários, saibam da existência desse sistema e façam uso caso presenciem alguma suspeita, principalmente se é em relação às síndromes que a gente está estudando agora na disciplina de defesa. Para suspeitar de doença nervosa respiratória das aves, aqui tem, então, alguns sinais característicos. Não são patognomônicos de influenza ou Newcastle, mas são bem sugestivos. Então, se a gente chega numa granja e presencia esses sinais, a gente tem que entender que isso é grave e fundamentar a suspeita. Fundamentar porque tem sinais suspeitos compatíveis com influenza em Newcastle. Bico aberto, dificuldade respiratória, paralisia, dificuldade de locomoção, isso é um sinal nervoso, cabeça inchada, cristas e barbelas que estão perdendo a coloração vermelha e mudando, ficando mais escuras, demonstrando que o oxigênio não está chegando nas extremidades. Também pode ser hemorragia, porque esses vírus provocam hemorragia, né? Interna, cabeça inchada, opistótono, outro sinal nervoso. Aqui, então, a gravidade maior da coloração da crista e barbela. Então, vendo um ou dois desses sinais, já nos coloca numa situação de alerta e a gente tem que interditar o estabelecimento e fazer, então, o trabalho de defesa, né, sempre suspeitando de influenza em Newcastle, né, porque isso sim já fundamenta uma síndrome nervosa respiratória das aves. Nos últimos 2 anos, né, 2020 e 2021, então a gente teve mais de 800 notificações aqui no estado. Vejam que em 2020 para 2021, essas suspeitas foram decaindo, tá? Existe uma explicação por isso. Tivemos também casos prováveis que depois foram descartados para influenza em Newcastle, mas que acionou todo o nosso sistema de alerta do Serviço Veterinário Oficial. Tá? Tivemos um pico em março de 2020, agosto de 2020, e depois decaiu. As razões dessa queda é que houve
revisão dos critérios de vigilância por parte do Ministério, em conjunto com os estados e a iniciativa privada. Antes, a gente atendia qualquer mortalidade de aves que chegassem nos índices de mortalidade esperados para dar o gatilho para a nossa vigilância. Era assim, quando atingia 15% de mortalidade no lote, isso já nos chamava campo. Mas esse gatilho de mortalidade, ele não verificava o tempo decorrido para ser atingido essa mortalidade. Ou seja, era ao longo do lote, né? Uma ave, por exemplo, frango de corte, fica 42 dias, 40, 42 dias em alojamento. Então, muitas situações poderiam levar facilmente aos 15%, né? Uma colibacilose com eliminação elevada na primeira semana de alojamento, ou também a questão do calor excessivo, frio, que gera uma mortalidade alta, caso o produtor descuide do manejo e da ventilação, né? E a gente acabava indo a campo e constatava que não era sanitário, ou se era sanitário, eram doenças comuns, endêmicas, tá? Diferente do que a influenza em Newcastle possivelmente produzirá a nível de campo, caso elas reapareçam, né, no caso da Newcastle, ou venham a ser introduzidas pela primeira vez como influenza. Elas causariam uma alta mortalidade num curto espaço de tempo. Tá? Então, foi modificado esse critério de 15% a qualquer momento para uma suspeita de uma mortalidade de 10% em até 72 horas, que seria característico para essas enfermidades, ou mesmo uma morte súbita, tá? Sem explicação. Então, esse é o critério real que nos chamaria para fazer a vigilância passiva nesses lotes com mortalidade. Também a gente, ao analisar com o Ministério e com as empresas, em certos momentos acontecia algum sinistro, vendaval, incêndio, queda de granizo, enchentes mesmo, que acabavam destruindo o estabelecimento, vinham a matar um número elevado de aves, e isso acabava acionando o serviço de defesa para ir lá constatar o sinistro. E hoje, se o veterinário habilitado constatar e comprovar que houve falta de luz, o produtor não tinha gerador e era verão e existia, né, um período muito quente do dia e não conseguiu manter a temperatura do galpão, houve uma mortalidade por causa de estresse térmico em decorrência da falta de luz. Então, se o veterinário da empresa consegue comprovar isso, então não existe a necessidade do serviço oficial ir lá verificar que faltou luz, né? Mas claro que a gente cobra essa justificativa por completo. Tem que apresentar protocolo que ligou para a empresa de energia elétrica solicitando o motivo da falta de luz, verificar, né, que por foto mesmo, que houve elevação da temperatura interna do galpão, tirando foto do termômetro da granja, e assim por diante, né? Houve incêndio, manda foto do galpão destruído. Tá? Então a gente acaba indo a campo, está indo a campo, agora realmente quando existe uma suspeita mais grave, né? No sentido que a mortalidade que está ocorrendo é por alguma doença, e não por sinistros. Tá? E por qualificar essa notificação, acabou que o que não era doença, era sinistro ou mortalidade cumulativa, foi retirado, né, da rotina de vigilância. E essa
vigilância em 2021 e agora mesmo em 2022, está mais concentrada essas suspeitas de morte súbita ou de 10% em 72 horas. Aqui também, né? É o mesmo slide, eu repeti sem querer. Isso aí. Depois eu retiro, quando eu for mandar o PDF para vocês, para ser inserido no Ava. Saiu o mesmo, duplicado o mesmo slide. Em relação à vigilância ativa, então é quando a gente vai até as granjas para fazer alguma vigilância. No caso, a gente tem preconizado na legislação sanitária do PNSA a vigilância nos plantéis de reprodução e de postura comercial. Tá? Quando a gente faz isso? Principalmente naquelas aves que possuem idade superior a 55 semanas de vida, então mais que um ano em alojamento. Dessas vigilâncias, mais de 70% foram realizadas em matrizeiros no ano de 2020. E em 2021, a gente conseguiu equilibrar um pouco mais com a postura comercial sendo inserida também em maior número na vigilância ativa, assim a gente qualifica um pouco melhor a nossa vigilância, né? Não coletando apenas amostras nos matrizeiros, mas também praticamente no mesmo número para a postura comercial. O que a gente faz numa vigilância ativa? Colheita de suave traqueal, como vocês podem ver aqui na foto à direita, e suave cloacal. São 2 pools de 10 aves, tá? É uma amostragem bem reduzida, mas é o suficiente para a gente detectar caso ocorra alguma circulação desses vírus, influenza em Newcastle, nos plantéis reprodutivos. A gente condiciona os swabs em meio BHI, que é o propício para conservar essas amostras. A gente manda, no máximo, em 96 horas tem que estar no laboratório e não pode ser congelado, somente resfriado. Tá? Destaco que o uso de hastes de madeira já não se usa mais. O preconizado para as colheitas é haste plástica. Isso evita, né, uma contaminação e também o carregamento de outros agentes patogênicos. Então aqui, né, nossos colegas coletando, sabe, traqueal também na postura comercial e sabe cloacal. Então, como é que faz a defesa sanitária a nível de campo, na avicultura, mas de modo geral para todas as espécies? A gente recebe, né, notificação ou através da vigilância ativa se detecta algum problema, né? A gente atende essa notificação, a gente faz investigação em até 12 horas. A gente tem que dar alguma resposta, caso nessa investigação o diagnóstico laboratorial se isole, né, um agente de grande transmissibilidade, de impacto, como a influenza em Newcastle, a gente tem os planos de contingência, que seria a resposta para combater a disseminação da doença, e a gente tem também no plano de contingência os mecanismos que a gente atua para fazer a recuperação do local e eliminar os focos, tá, pessoal? Então, aqui uma linha temporal básica, resumindo como é que é a nosso trabalho a nível de campo, desde detectar o problema até resolver a situação, tá? Então, a gente detecta na vigilância ativa ou recebe a notificação, faz a investigação, confirma que é uma doença grave, atua eliminando os focos
que é a resposta através do plano de contingência, e recupera o status sanitário posteriormente, né, com a introdução de novas aves. Quando a gente detecta, então, um problema, são essas situações que a gente encontra a nível de campo. Um grande número de aves que devem ser separadas, isoladas, a granja interditada. A gente tem que sacrificar através de diversas formas de sacrifício, seja dentro da propriedade, através do sacrifício mecânico, torcendo o pescoço, e isso é muito difícil, o braçal, ou colocando em saco, por asfixia, que vejo que tem um cilindro de gás carbônico, então a gente acaba por atmosfera controlada, essas aves morrem por asfixia, elas acabam entrando com inconsciência e acabam morrendo. Depois a gente abre valas e enterra essas aves na propriedade, e é um trabalho muito desgastante, muito difícil, existe muita pressão da população, dos produtores, mas isso é fundamental que seja feito quando a gente trabalha com doenças graves de grande impacto socioeconômico, de rápida disseminação, como é a influenza aviária, né? Não temos como tratar, temos que, infelizmente, sacrificar. É isso que o serviço oficial faz quando detecta influenza em Newcastle. Por isso que até agora, na aula de hoje, a gente conversou muito sobre biosseguridade, sobre vistorias, sobre manejo, sobre detecção precoce, para evitar que essas doenças entrem, e caso elas ingressem nos plantéis, que a gente consiga impedir a disseminação o mais rápido possível. Mas vai ter que ter muita colaboração dos produtores e da iniciativa privada, onde também vai ter veterinários que precisam entender que a biosseguridade é a chave do sucesso para a prevenção e evitar que isso ocorra. Isso que vocês estão vendo nas fotos. Além da influenza em Newcastle, a gente também tem legislações específicas para o controle e certificação de salmonela, que é a IN 78, lá de 2003, e a IN 44, normativa lá de 2001. Já faz mais de 20 anos que fazemos, então, a vigilância para micoplasma. As de importância, as salmonelas de importância na avicultura são essas 4, Gallinarum, Pulorum, Enteritidis e Diffimurium, sendo que essas 2 são zoonóticas. E as de importância, os micoplasmas são o Galisepticum, Sinove e Meleagrides, que afetam apenas os perus, né, as galinhas e só os primeiros. A gente faz, então, a prevenção, controle e vigilância nos estabelecimentos de reprodução que vão povoar as granjas comerciais que existem na nossa região. Essa prevenção que a gente faz, esse controle, essa vigilância, é para buscar, então, certificados sanitários livres dessas doenças, e com esse certificado válido, a gente pode, então, permitir o trânsito das aves e também dos ovos férteis para incubação. Também passa através de colheitas, então essas colheitas elas podem ser acompanhadas pelo Serviço Veterinário Oficial ou autorizadas para que o RT da granja faça e comprove que ele realizou. A gente faz essa certificação com colheitas a cada 12 semanas. Essas monitorias são realizadas desde a recria até as granjas de produção
né, as matrizes finais que vão produzir os ovos, como é aqui, né, para serem incubados. A gente faz colheita de mecônio quando elas são aves jovens lá na recria, e quando elas são já matrizes em idade produtiva de ovos, a gente faz colheita de suave cloacal, sangue, para pesquisa então de salmonela e micoplasma. A gente pode trocar o suave cloacal por propé, que vai coletar as fezes da cama do aviário. A gente também coleta ovos bicados e mecônio lá no incubatório, que faz uma colheita em paralelo com a colheita da granja, para a gente certificar as aves e a sua produção lá no incubatório. Aqui não tem foto do incubatório, né? Mas só para vocês terem ideia que essa colheita é simultânea, né? Não só das aves, mas também da produção lá no incubatório. Toda essa certificação sanitária para salmonela e para micoplasma, elas é informatizada, a gente tem uma plataforma onde o serviço veterinário oficial, o RT, os laboratórios e o próprio ministério podem acessar e ir acompanhando a certificação de cada uma das 350 granjas do estado, que totalizam hoje em torno de 530 núcleos. A certificação também passa pelos incubatórios, que são em número de 30 aqui no Rio Grande do Sul, né, onde a gente faz as colheitas simultâneas dos ovos provenientes dessas granjas. Temos 23 empresas trabalhando com as certificações dos seus plantéis reprodutivos, em torno de 40 veterinários envolvidos, 7 laboratórios, mais de 40 inspetorias aqui na região serrana e norte do estado, além do PESA, né, lá no nível central, né, os colegas veterinários lá em Porto Alegre e da superintendência do Ministério. Nessa plataforma que a gente comentou, a gente tem todo informatizado o processo de certificação. Existe a programação das monitorias mês a mês. Quem alimenta a granja, que deve ser monitorada, e a data e a idade das aves, é o responsável técnico, e o veterinário oficial entra e autoriza ou coloca com acompanhamento, tá? Então aqui, essa primeira linha eu selecionei lá em 2021 para acompanhar esta granja. Aqui dentro desse olho mágico a gente consegue verificar qual é o núcleo que vai ser certificado, monitorado com 60 semanas. E a gente faz 4 colheitas, né, a cada 12 semanas, nas granjas de reprodução na parte final, né, com 24, 36, 48 e 60 semanas. A produção, a gente fala que são as matrizes que estão em produção de ovos. A gente faz essas 4 colheitas a cada 12 semanas nessas idades. Então, veja, 24, 36, 48, 60. E aqui dentro a gente consegue ver qual é o núcleo que está nessa idade. E conforme a necessidade, disponibilidade, a gente vai autorizando ou acompanhando. A gente consegue também verificar os laudos positivos, pois os laboratórios têm acesso e, ao finalizarem os exames, eles alimentam o nosso sistema informando se tem ou não alguma doença. E aqui, então, temos vários registros de Mycoplasma C9 durante a certificação ao longo do ano passado, aqui em Serafina Corrêa, tá? A gente consegue acessar sempre, né, que for necessário. Bem como, né, se a granja está com
até a gente verificar, fica pendente o laudo positivo, a gente tem que aqui colocar que está ciente do laudo positivo. Aqui tem como baixar o laudo da plataforma. Quem emitiu e inseriu o laudo foi o laboratório. Então, essa agilidade e rapidez que temos na transmissão das informações entre a granja, laboratório e serviço oficial. Quando dá um laudo positivo, então cada salmonela ou micoplasma tem uma consequência dependendo da granja em questão. Em geral, né, linhas puras, bisavoseiros e avoseiros, qualquer uma das salmonelas ou micoplasma, a medida sanitária é sacrifício ou abate com eliminação dos ovos. Já nas matrizes, a gente vai fazer sacrifício e eliminação dos ovos apenas nas salmonelas Gallinorum e Pulorum, que são as salmonelas que afetam apenas aves. Já as salmonelas zoonóticas, a Enteritidis e Tifimurium, a adoção e as medidas adotadas são de controle, onde a gente pode tratar as aves e apenas destruir os ovos. Além disso, a gente vai fazer colheita em 2 testes, com intervalo de 7 dias, para verificar se após o tratamento, ele conseguiu eliminar a Enteritidis e a Tifimurium do plantel. Após confirmação da colheita negativa, os ovos são novamente incubados e as aves podem continuar a produção até o fim do lote. Tá? Já aqui em relação ao micoplasma, o galicético se mantém, sacrifício e eliminação dos ovos. O C9 a gente hoje não tem nenhuma atitude, medida sanitária, até mesmo está se verificando se ele ainda vai se manter como um agente de controle nas certificações, estão discutindo isso na legislação. Para perus, a gente, matrizes de perus, a gente sacrifica e abate e elimina os ovos. Para C9 e para meleagrides. As galinhas, como eu falei, para C9 a gente só faz tratamento e retestagem. Então, como é que se faz a destruição? Lá na granja, eles abrem uma vala, impermeabilizam essa vala, colocam os ovos e destroem, né? Esmagam esses ovos. Quando, após os 2 testes, se verifica que está negativo para micoplasma C9, a granja pode voltar a incubar os ovos. Se for Galisepticum, a gente não pode aproveitar, então vai destruindo todos os ovos da granja e as aves param de produzir porque são encaminhadas para abate sanitário. Isso também se reflete para salmonelas. A salmonela Tifimurium e Enteritidis podem testar. E se der negativo, volta à incubação, mas se for a Pulorum e Gallinarum, existe a destruição e o abate imediato do lote. Então, a gente vai, visita a granja afetada, verifica se as medidas de destruição dos ovos estão adequadas, tá? Se todo dia eles estão destruindo os ovos, enquanto as aves estão lá na granja. Além disso, né, da normativa para as granjas reprodutoras, também em 2016 houve a publicação da normativa 20 para as granjas comerciais de frango e de perus. Então, frango de corte e peru de corte. A gente faz monitorias próximas ao abate para essas salmonelas, as mesmas que a gente verifica na reprodução, além delas as monofásicas.
é 100% de todas as granjas e de todos os alojamentos de frango e peru de corte. Tá? Da mesma forma, nos abatedouros, eles fazem monitorias para verificar se está ocorrendo ou não salmonelose na produção que chega para o abate. Tá? Caso constate lá na granja, então a gente tem que encaminhar o lote para abate sanitário e haverá segregação desses produtos lá no frigorífico. Como estava falando, então, se dá positivo para salmonela, no frango de corte, a gente faz abate imediato, mas também pode esperar o fim do ciclo produtivo, até chegar aos 40 dias. Porém, quando chega lá no frigorífico, a carne desses frangos vai ser separado, né, para tratamento térmico, principalmente na questão de enteritídeos e tifimúrio monofásicas, que são salmonelas zoonóticas. Haverá, então, restrição de trânsito até o saneamento da granja, ou seja, a gente interdita o plantel e até haver uma remoção da cama, tratamento dela, limpeza e desinfecção dos galpões, a granja não poderá alojar novamente, ficará em vazio sanitário até comprovação de que essa limpeza e desinfecção foram eficientes. Então, a empresa ela faz colheita de propé em todo o estabelecimento, tanto externo quanto interno dos galpões, apresenta laudo negativo, ela pode ter, então, o aviário desinterditado e, assim, repovoar a granja. Então, esses são os procedimentos, né? Se amontou a cama em lona para fermentar e descontaminar ela. Posteriormente, ainda passado um desinfetante em cima dessa cama de aviário, para depois ela ser descartada. Também a gente tem uma legislação lá de 2013, a IN10, que ela faz a gestão de risco diferenciado. O que seria isso? Aquelas granjas com maior suscetibilidade, introdução de enfermidades, têm que seguir essa normativa. Isso seria aplicado para aquelas que não têm registro. Só que hoje 100% dos plantéis avícolas estaduais aqui no Rio Grande do Sul já estão registradas, então elas já cumprem essa normativa. Tá? Isso é mais para aquelas que acabam hoje numa revistoria, terem o seu certificado de registro suspenso. Elas têm que voltar a fazer a vigilância epidemiológica para as salmonelas, para assim conseguir adequar, até que adeque os seus procedimentos de registro, né? E também aquelas granjas que fazem aglomeração de aves, que mandam para feiras, aquelas que enviam aves e ovos férteis para venda, elas têm que seguir essa normativa de gestão de risco diferenciado. Outra questão importante, pessoal, e que pode ser uma situação da vida futura de vocês, é como médicos veterinários habilitados. Então, o serviço oficial faz o cadastramento dos habilitados. Nas inspetorias, o veterinário habilitado ele faz a sua capacitação para emissão de GTA. A gente orienta na questão de notificação de enfermidades. Hoje temos quase 160 habilitados e também a gente fiscaliza o trabalho deles, se eles estão emitindo adequadamente os GTAs, se eles estão realmente notificando os plantéis quando tem algum problema de salmonela, de micoplasma, suspeita de síndrome nervosa ou respiratória. Tá? A gente tem um contato estreito com esses colegas e faz o acompanhamento do trabalho deles a nível de campo.
sempre verificando se eles cumprem, né, as medidas sanitárias e se eles, na emissão de GTAs, eles estão preenchendo da forma correta, né? Cada pouquinho existe alguma atualização do manual de GTAs e o Ministério publica um novo manual. Então, tanto o serviço oficial quanto os habilitados têm que prestar atenção nessas atualizações. Então, como eu falei, a gente fiscaliza o trabalho dos veterinários nas barreiras de trânsito, constatando as movimentações das cargas vivas, se eles estão fazendo emissão de GTA conforme o que tem a conferência, né, do GTA com a carga, a gente faz contagem das aves na carga, e se isso bate com o que está no documento sanitário, no caso do GTA. Se o GTA condiz com as condições sanitárias da região, se está permitido o trânsito. A gente também faz a fiscalização das casas agropecuárias, então qualquer agropecuária que tem interesse de fazer comércio de venda de aves vivas tem que buscar o credenciamento junto ao serviço oficial. Hoje temos mais de 1.200 agropecuárias cadastradas no Rio Grande do Sul. Para ter a venda, essa agropecuária precisa ter um responsável técnico, ele que vai estar em contato mais próximo conosco, principalmente a gente orienta para nos notificar caso haja mortalidade súbita nessas aves que estão para comércio, como também qualquer caso suspeito de síndrome nervosa respiratória das aves. A gente faz vistoria para renovação anual do credenciamento. A gente renova se está tudo bem, né, nas questões de instalação das aves, se tem iluminação adequada para aquecimento, bebedouros e comedouros, limpeza e higiene do local. Não precisa de um espaço grande, mas que tenha essas condições mínimas. Como vocês podem ver, né, um espaço pequeno, mas tem o suficiente. E, em geral, elas não alojam aves por muito tempo, elas compram e revendem por encomendas, por isso a gente não exige um espaço tão grande. Geralmente eles compram aves pequenas para que o produtor possa engordar lá na sua propriedade. Então vem os pintinhos, né? Por isso que são gaiolas pequenas. A gente exige a emissão de um relatório mensal, onde eles vão, nesse relatório, informar quem comprou esses pintinhos, né? Assim, temos uma maneira de registrar a entrada por GTA na agropecuária e uma forma de rastrear o produtor que vem até a agropecuária comprar essas aves. E para finalizar a aula de hoje, pessoal, a gente reforça tudo que a gente falou até agora. Para ter saúde, as nossas aves hoje, a gente tem que trabalhar com prevenção. Tratamento em avicultura é dispendioso, é impraticável, é um custo elevado, tanto para as doenças endêmicas como salmonela, quanto as exóticas como influenza. Não temos como conviver com essas doenças. Existe muita densidade na avicultura aqui na região, em todo onde a avicultura se localiza. Então, as doenças elas são facilmente transmissíveis, porque existe muito animal suscetível. Portanto, a gente tem que investir cada vez mais em biosseguridade para evitar que uma influenza aviária seja introduzida nos nossos plantéis. A gente tem que investir para que a salmonela deixe de ser endêmica e a gente consiga eliminar da avicultura comercial. A gente ainda tem casos de salmonela acontecendo. É uma doença que alguns tipos de salmonela, como vocês viram, causam problema de saúde pública.
Então, a gente tem que preconizar que chegue um alimento de qualidade e de segurança na mesa do consumidor. Vocês viram que o serviço oficial está atuando em todas as etapas da cadeia produtiva, seja tanto nos plantéis de reprodutores quanto nos plantéis comerciais, tá? Com diferentes normativas e diretrizes. É de suma importância, cada vez mais, no dia a dia, o papel do produtor. A gente precisa, então, tanto via oficial quanto através dos habilitados, esclarecê-los, sensibilizá-los, para demonstrar que eles devem ser responsáveis, principalmente no manejo, nos cuidados de biosseguridade, para evitar que essas doenças ocorram nos seus plantéis, cada vez mais engajá-los, demonstrá-lo que ele no dia a dia é o ator que está lá manejando com as aves. Eles têm que saber que o grande prejudicado será ele, caso ocorra alguma doença, né? E o veterinário tem um papel fundamental como responsável técnico, fazendo, então, esclarecimento ao ensinar como fazer, o que fazer e por que fazer. Não esperar que o fiscal vai lá constate os problemas, mas o veterinário extensionista, no dia a dia, a levantar esses problemas e orientar o produtor a resolvê-los logo que possível. E aí, pessoal, conseguiram entender um pouquinho mais sobre o PNSA, sobre avicultura, sobre sanidade das aves? Alguém tem alguma dúvida? Os que restaram ainda na aula de hoje, né? Ninguém Tá tem... tudo certo, professor. Então tá bom. Se tá tudo resolvido, agradeço a atenção de vocês e até semana que vem. Muito obrigada pela aula.